Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é mais um Go Italy Live. Para quem não me conhece, meu nome é Thierry Coelho. Para quem me conhece, também é Thierry Coelho. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Jéssica Tadioto. E o tema da nossa Tema. Go Italy Live, para quem é novo por aqui não sabe o que é a Go Italy Live, pessoal, Go Italy Live a gente fala tudo sobre cidadania italiana, tá bom? Tudo que vocês precisam saber nessa jornada rumo ao reconhecimento da cidadania de todos vocês. O tema da nossa live de hoje é correção de documentos, senhores. Quando que a gente precisa corrigir um documento? Quando os documentos têm erro? Thierry, se o meu documento estiver errado, uma data, um nome, um sobrenome, isso me atrapalha? Como faz para corrigir? Ou não precisa? Enfim, a gente vai falar tudo isso. Pessoal que está por aí, ó, o Cleiton, vocês são top. Cleiton, Valeu, Cleiton. beijão. Cara, avisa nós aí se vocês estão escutando a gente bem, beleza? Cleiton, avisa aí, pessoal que tá entrando aí. Deixa eu ver quem é que entrou. A Fer Lopes, o Eco, vamos ver quem mais, a Laís. Meninos, vai avisando, tá bom? A Renata, a gente fala sobre isso mais no final, mas a gente mora e trabalha aqui na região do Piemonte, tá bom? É pertinho de Torino, pertinho de Milão. Pessoal, vocês estão escutando a gente bem? Dá um ok pra nós. Enquanto isso, eu vou dar uma conferida aqui no YouTube para ver se a gente tá Oi, online. Leinha. Oi, Dani. Pessoal, Cícera, Cleiton. Tá ouvindo, ó. estão Tá, tá, ouvindo? tá tudo certo. Show de bola, show de bola. Pera aí. Como YouTube. sempre, a gente tá ao vivo lá no YouTube, no Exatamente. Facebook e no Instagram. Boa noite, Fabi. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai dando uma conversada. Oi, Ana. Áudio ok, o Tudo pessoal já ok? avisou, tá tudo certo. Show de bola, galera. Bora falar sobre correção de Ricardo, documentos. Ricardo tá felizão com a Ah, identidade. Ricardo, parabéns, Aê, pegou a ID. parabéns, parabéns, querido. Segunda-feira tem passaporte, hein, meu querido? Te prepara. Pessoal, seguinte, vamos falar sobre erros em certidões, erros em documentos, tá bom? É muito normal, tá? Quando a gente começa a juntar aí esses registros, né? Certidões de nascimento, casamento e óbito, que a gente encontre erros, variações e, enfim, como é que eu vou falar? Documentos com erros, erros Isso. gerais, Ou galera. Ou traduções, traduções. aportuguesamentos, Giovanni que vira João, Giuseppe que vira José. Isso é muito comum. Acontece muito, né? Praticamente Exatamente. todo mundo, todos os nomes eram aportuguesados, digamos assim. Isso que a gente tem que entender quando a gente precisa ou não fazer a correção, fazer, enfim, a retificação disso, tá? Pessoal, a gente fala muito retificação, tá? Isso. Inclusive foi uma pergunta da caixinha. A retificação, né? A pessoa não sabia o que era. A retificação nada mais, nada menos é do que uma correção, tá bom? É alinhar a coisa toda, beleza, meninos? Então, assim, não tem mistério. Mas, pessoal, uma pergunta também de caixinha. Eu perco o direito a reconhecer? Eu terei grandes problemas em reconhecer a minha cidadania se eu tiver erros, traduções ou variações na minha documentação? Pessoal, não, tá bom? Não tem, não é um bicho de sete cabeças. Óbvio que sim, tu pode ter um pouquinho de dor de cabeça, ok? Principalmente se tu vier a ignorar isso, principalmente se tu for orientado por pessoas que não têm experiência, ou enfim, por pessoas que às vezes têm só a experiência da prática dela, no comune dela, né? E acaba achando que aquilo vale para toda a Itália, sendo que a gente sabe que não. E aí acaba generalizando, né, e falando como se fosse uma verdade absoluta. Exatamente. Que o Clayton Lopes, antes só interrompendo aqui, bem, já é só para dizer obrigado, devido à tua live, stories mesmo não fazendo com assessoria, nos ajudou muito a fazer a nossa. Clayton, muito Olha, obrigado, meu querido. A ideia é realmente essa, tá? É que bom, trazer, gente. A gente fica muito feliz de saber disso. exatamente, é trazer todo esse conteúdo, né, e conseguir ajudar a passar informação para Que frente, legal. porque no dia a dia a gente recebe, pessoal, você não tem ideia de quantas mensagens a gente recebe de pedido de socorro, pedido de pessoal que está aí espalhados por toda a Itália, com assessoria que não responde, assessoria que sumiu, assessoria que foi preso. Ou que pegou os documentos todos e sumiu, imagina, porque a pessoa, além de ter pago, né, um dinheiro para essa pessoa, para essa empresa,
deixou toda a documentação nas mãos dessa pessoa, essa pessoa sumiu, e aí imagina, tá sem dinheiro, tá sem os documentos, investiu esse dinheiro, não vai ver retorno. Exatamente. Ai, gente, é bem complicado. E também tem o pessoal que às vezes não teve acesso a toda essa informação, né? Acaba vindo para cá, enfim, nessa aventura e às vezes não consegue, né? Dá com os burros na água, tem que voltar para o Brasil, trabalhar tudo de novo, o que poderia já estar aqui trabalhando em euro, ganhando em euro. Mas enfim, faz parte. Pessoal que está entrando, beijão para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está falando sobre retificação de documentos, ok, meninos? Tudo Correção. sobre retificar, corrigir documentos. Muito obrigado. Correção. O Fabiano, sonhei que estava no lugar do... Acho que ele quis dizer Murilo. Sonhei que estava no lugar do Murilo fazendo compras com vocês no mercado. Ai, gente! E o Murilo, ontem ele falava assim, gente, não acredito. Agora eu tô aqui vendo vocês ao vivo e a cores. Ele ficava falando isso pra nós. É como se as pessoas já conhecessem a gente, né? Tanto que vocês acompanham, vocês vê todos os dias. E aí quando tá aqui, parece que, né, a ficha não cai. Muito legal, gente. Mas pessoal, bora lá, vocês têm interesse aí em conversar e saber um pouquinho mais sobre retificação, tá? Correção de documentos. Pessoal, não é o fim do mundo quando vocês pegam aí uma documentação com um caso ou muitos, que é a maioria, tá bom? Geralmente a pessoa não tem uma variação, tem um monte. É muito comum. E uma coisa que eu tenho que explicar aqui no comecinho, tá? Senão vocês não vão entender, a gente não vai se comunicar bem até o fim da live, que é o quê? O que é uma variação, o que é um erro e o que é uma tradução. Tá? Começando com uma variação e usando o exemplo aqui da Jéssica. Em muitos documentos do Dante dela, o Dante, para quem não sabe, é o italiano, né? Na documentação dela, o sobrenome do Dante, ele variou, tá? Ele variou. O que significa? Teve variações. Sim. O sobrenome dela é Tadiotto, com 2 T's no final. Esse é o correto, como veio da família dela, aqui da Itália. Quando chegou no Brasil, por alguns motivos, enfim, a gente sabe, cartórios, os oficiais não eram tão informados, quando a imigração italiana chegou, era tudo muito novo, tudo muito diferente, e isso aí vai variando. Então, o nome dela, para um bisavô, para um avô, algo assim, variou, né? Passou para ter um T, passou para ter 2 T de novo. Em alguns momentos voltou, teve momentos em que, por exemplo, o meu bisavô, e acho que no casamento dele, tava com um T só. Aí no óbito já tinha 2 T's. Aí o filho dele, que é o meu avô, voltou a ter 2 T's, né? Porque tinha no nascimento. Aí uma confusão. Aí eu consegui, né, ainda bem, ter um sobrenome igualzinho do meu Dante. Mas na família teve pessoas que tiveram com um T só. Né? Exatamente. Sobrenome diferente. Então, pessoal, isso é uma variação, ok? O que é diferente de um erro. Eu vou fazer um exemplo aqui que acontece muito, que é um erro. Por exemplo, o teu Dante, ele se chamava Giuseppe Rossi, tá? Enfim, ele nasceu na Itália, foi pro Brasil, casou, faleceu. E no casamento e no óbito dele, ele passou a se chamar Wagner Rossi. Não, tô brincando, isso não acontece muito. Mas assim, quando a gente tem uma mudança muito grande, que não é uma tradução. Por exemplo, o nome era falei bem o nome. Era Alessandro e virou Aristeu. Sim. Entendeu? Isso não é uma tradução. Mudou, né? Mudou completamente, entendeu? Então, assim, se era Giuseppe, virou Joselino. Não faz sentido, entendeu? Então, assim, isso é um erro. Outros erros que são mais comuns ainda são erros de data, erros de idade e erros soma das idades. Exatamente. Vocês têm que ter muita atenção, né, com isso. Por exemplo, o pessoal às vezes não tem tanta experiência com análise, faz ali, olha os documentos, pensa que está tudo certo, tem que somar se a idade do casamento dele realmente era aquela, se a idade do óbito era aquela. Então, assim, é muito comum esses erros, tá? Na época, lá, 1915, o pessoal não dava muita bola não, botava de qualquer jeito e, enfim, casou, vai pra lua de mel, entendeu? Então, assim, o pessoal não dava muita bola e hoje a gente está tendo aí que corrigir tudo. E por último, mas não menos importante, são as traduções, tá? Tradução por exemplo, de Giovanni, que virou João, e Giuseppe, que virou José. Isso muito é super aceito, isso é comum. Super aceito, calma, eu vou explicar isso mais no final, tá bom? Isso é mais normal, isso é mais corriqueiro, beleza, pessoal? Como a Stephanie, por exemplo, ela falou, o nome do pai do meu Dante era Giovanni, e aqui colocaram João.
Isso é aceitável. Isso é aceitável. Eu vou falar um pouquinho mais no decorrer da live, tá? Que não adianta eu chegar nesse assunto agora, sobre como funciona o entendimento aqui, o que é aceito, o que a lei diz, se regula, se não regula, como é que funciona essa interpretação toda, tá bom, meninos? Mas, pessoal, só pra gente fazer uma brincadeira, tem aí quase 30 pessoas online com a gente. No sábado, gente. No sábado à noite. No sábado à noite. Muito obrigado, viu? E o que eu ia falar? Comenta aqui se as alterações de sobrenome que tem na linha de vocês, se o nome de vocês é o mesmo do Dante, se mudou, enfim, vai dando uma comentada pra nós aí, que nem o da Jéssica. Da Jéssica, por sorte, voltou, né? É, igualzinho. O meu sobrenome é igualzinho do meu Dante Causa, o meu antenato italiano. Exatamente. Pessoal, enquanto o pessoal escreve, tem mais alguma pergunta? Aqui, ó, o Júnior já colocou. Meu bisavô era Dinale. A partir do meu avô passou para Dinali. E com 2 L's. Era com um L e E no final e passou a ser com 2 L's e I no final. Tem muito, pessoal. É questão do 2 L's, 2 R's, 2 T, isso aí, 2 S's, né? Isso aí muda muito, né? Chegando aí no Brasil... Exato, a Stephanie falou, exato, não sabia que era comum. Pelo avô dela, né, ter sido Giovanni, da de Causa, e virar João. É comum, sim. É bem comum. Pessoal, eu queria falar uma coisa que também foi pergunta de caixinha, então pode ser a dúvida de várias de vocês. A pergunta foi a seguinte: Thierry, se eu retificar tudo, cada ponto, cada vírgula, existe alguma chance do oficial dele ficar com uma pulga atrás da orelha, dele achar estranho, de não ser aceito? Pessoal, eu penso e trabalho e vem funcionando muito bem ao contrário disso, tá? Eu sempre aconselho que todos os nossos clientes, todos os nossos GoItalos retifiquem o máximo possível, ok? Óbvio, tem vezes que não tem a necessidade, porque são detalhes tão pequenos que não vale a pena o gasto, não vale a pena o tempo. Mas quando a gente tem uma variação, um erro que a gente fala, olha, vai ter que retificar, às vezes aqueles errinhos pequenos a gente também pede. A gente fala, olha, já que tu vai no cartório, já que tu vai falar com um advogado, né? Porque eu já vou explicar os 2 caminhos que vocês têm para fazer essas correções, tá? Então assim, já que tu vai fazer uma correção, aproveita e corrige tudo, ok? Não, é bem pelo contrário, porque assim, se tu fez todas essas retificações no Brasil, o que aparenta, né, pro oficial que está lendo aquilo? Que pro cartório, né, brasileiro, pro oficial ou pra corte, né, depende de como tu fez aquelas retificações. Se lá no Brasil a corte, que é uma das autoridades máximas, entenderam, né, o juiz, né, ele entendeu que aquela é a mesma família, que ele pegou lá o sobrenome do italiano e saiu corrigindo tudo com base naquele documento, o oficial é que ele se sente mais seguro, né? Porque tu está apresentando mais provas que aquilo ali é a mesma família, que não são, por exemplo, documentos encaixados, tá bom? Então, assim, não desanimem, fiquem tranquilos que não é um bicho de 7 cabeças, tá bom, pessoal? Não, eu sei que o pessoal aí, né, mente vazia é a oficina do diabo, mas não é isso. Eu trabalho bem pelo contrário, todas as experiências que a gente tem aqui, é muito melhor estar com os documentos alinhados, vocês geram menos dúvidas nos oficiais, tá bom? E tem uma pergunta, eu acho, né, bem? Aqui, o Victor. Isso, Victor. Muitas pessoas desanimam por causa que desconhecem os procedimentos, né, para fazer as retificações. Exatamente. Sendo que não é um bicho de 7 cabeças, né, Victor? Desconhece a existência dessa possibilidade de poder corrigir tudo, de retificar toda e qualquer vírgulazinha que está fora do lugar, né? Exatamente. E, pessoal, a gente teve até contar um caso de uma cliente nossa, foi a Márcia, uma cliente lá da velha guarda. Eu lembro que a menina quase surtou quando a gente passou a análise para ela, né? Porque como é que funciona a análise dos documentos, né? O cliente passa todos os documentos para nós. Ainda vai ter uma live também sobre isso. Isso aqui é uma coisa muito importante, por favor, anota quem está no começo, tá? Não adianta fazer análise com documentos em breve relato, tá? Eu já falei isso aqui em outras lives. Fazer análise em documentos de breve relato é a mesma coisa que nada, porque tu não tem todas as informações que tu teria no documento inteiro teor. Para quem é mais novo ainda, um documento no formato inteiro teor, vocês pedem isso no cartório, tá? Todo cartório emite isso. É o documento como foi escrito na época, tá bom, meninas? Com aqueles erros, com as variações. Com aquele português mais antigo da época. Às vezes até aquele português de Portugal ainda, e tem casos. Tem. Mas assim, aquilo ali não é um problema. Na maioria das vezes tu vai conseguir até rastrear o teu Dante, quem está naquela fase de pesquisa, né? Porque assim, quando tu tá procurando, né, a certidão do Dante, aqui da Itália, o italiano, né, tu não sabe onde está, o que tu faz? Tu começa a solicitar todas as certidões de nascimento, casamento e óbito de ti até tua mãe, teu pai, teu bisavô,
teu avô, teu bisavô, e assim tu vai montando a tua árvore genealógica, né? E o importante de pedir esses documentos em inteiro teor é que tu consegue, além de ter mais informações sobre locais, testemunhas, e enfim, todos os detalhes, né? É na íntegra, galera. Tu vai ter tudo ali, entendeu? E isso é muito melhor e essencial para já fazer análise e saber se tu vai precisar corrigir ou não alguma coisa. Beleza? Amor, se alguém perguntar... Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar algo, eu já vou falar sobre as duas diferenças, tá? Os dois caminhos que vocês têm para estar fazendo as correções, as retificações, que é de forma administrativa e depois de forma judicial, tá bom? Mas... O Cleiton, aqui, o pessoal que conseguiu reconhecer a cidadania sozinho, com as nossas ajudas, ele falou, quando terminarem o processo, vão fazer um vídeo de agradecimento. Gente, a gente fica muito feliz em saber disso, valeu, que a gente conseguiu querido. ajudar, mesmo assim à distância, mesmo vocês não fazendo aqui com a gente, né, com os vídeos, os stories e, né, todas as dúvidas que a gente consegue sanar de vocês e vocês conseguem fazer sozinhos, a gente fica muito feliz. Isso é muito gratificante, né, amor? Muito obrigado, meu querido. É exatamente por isso que agora, no ano de 2021, a gente está com essa proposta, né, de estar aqui muito mais online, muito mais presente, porque assim, a gente consegue passar para todos os nossos clientes, os nossos, enfim, Go-Ítalos aqui, que tem WhatsApp, que chama a gente todos os dias, essas informações. Né? Sim. Mas, infelizmente, para quem está um pouquinho mais longe, às vezes não chega aquela informação. Então, a nossa ideia é exatamente essa, é ajudar muitas e muitas outras pessoas. O maior número de pessoas possível, né? Inclusive, aproveitando aí dessa dedicatória linda do nosso querido, pessoal, manda aqui no aviãozinho, manda aí para, enfim, a lista de amigos, para os contatos, para o pessoal ir entrando e estar participando da nossa live também, tá bom? Principalmente para quem vocês acham que tem interesse, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos partir para o próximo tópico, que é a questão seguinte, pessoal, nunca venham para a Itália, nunca embarquem para cá, tá? Não tendo feito uma análise, ok? E caso vocês tenham erros, caso vocês tenham variações, tá? Que é a grande maioria dos casos, não venham sem retificar aquilo, tá? Muitas pessoas acabam caindo naquele conto do vigário, né? Aquela malandragenzinha que o cara, mas olha só, lá no meu comune e tal, que eu reconheci, ou um comune que eu ouvi falar, não pede retificação. Pessoal, o que é o não pedir retificação? Não se pede uma retificação quando uma documentação não deixa dúvidas, tá bom? Já não deixa dúvidas de quê? Que existe uma linha clara de transmissão, a palavra é essa, da cidadania italiana, tá bom, meninos? Então, assim, a linha tem que ser clara, ok? E não pode deixar dúvida nenhuma. Se tem pequenas variações que a gente tem ali, né? Mudou uma coisinha, mudou outra, às vezes uma idade está um pouquinho, né, fora da curva ali, mas o restante está todo ok, não ficou dúvidas daquela transmissão, tá bom? Então, assim, de maneira geral, é isso, mas aí é que tá. Da mesma forma que a gente tem uma regra, a gente tem 1 milhão de exceções, tá? Nem todo comune enxerga dessa forma. Existe oficial de Stato Civile, isso eu tinha que ter falado lá na frente, mas eu já estou falando agora aqui, então fica aí. Nem todo oficial de Stato Civile ele vai aceitar uma documentação que tenha pequenos erros. Tem oficial de Stato Civile que ele não aceita uma vírgula fora do lugar, ok? É a realidade, senhores, não tem o que fazer. Então, por isso que é importante tu conhecer o comune. E aquela coisa, eu fui em tal comune que não pede retificação. Por mais que um oficial seja mais flexível quanto a variações e erros, ok? Porque isso também entra a interpretação dele em cima daquela documentação, da experiência dele. Se tu tiver qualquer problema, né, ou de fazer residência, ou de alugar um imóvel, e tu tiver que trocar de comune, tu vai estar aqui na Itália com uma documentação que, vamos dizer assim, não está perfeita e que não vai ser aceita em outros comunes, entendeu? Então, assim, vocês têm que prestar muita atenção, não venham contando só com um comune, ok? Não venham só com um paraquedas, venham com 2, 3, 4 paraquedas, 4 ou 5 planos, caso vocês tenham problemas, beleza, galera? Amor, alguma dúvida? Algum Eduardo? Gente, tem muitos problemas para você tirar a cidadania. O negócio é fechar com a Go Italy e fecha a cidadania. Eles sempre resolvem tudo, né? Só esperar e ficar disponível e beber.
Eduardo, aproveita aí, meu querido. Lembra da tua dieta, viu? Bebe uma cervejinha aí, mas vai devagar. Ou pega um Já foi vinhozinho. ver um jogo do... Ah, não, tá tendo jogo do Juventus ou Eu não? não sei se tá tendo, Que viu? ele já comprou camisa. Eduardo, tá tendo jogo? Fala para nós nos comentários aqui se tá tendo as partidas aqui. Acho que tá, mas com um público limitado, com capacidade bem reduzida. Os ingressos, né, que deve estar caro. É, né? Exatamente. Deve estar caro. E pessoal, algumas outras coisinhas para não se fazer, ok? Enfim, entregar a tua documentação na mão de alguém que não conhece, que não sabe fazer análise e vai te falar, olha meu querido, isso aqui pode tocar ficha, né? Não vai perguntar no posto de Ipiranga se dá para vir para a Itália com aquela documentação, não. Pergunta para alguém que sabe ou aprende muito bem, estuda muito, assiste essa live até o final, que a gente vai passar muito conteúdo bacana aqui, tá bom? E, enfim, a gente tá com um monte de conteúdo aí no feed e as lives aí, 4 lives por semana, galera, é muito conteúdo, é muita coisa bacana. Muito. E uma outra coisa, cartórios. Tomem cuidado com cartórios, tá bom, pessoal? Tanto o cartório quanto a corte, né? Quando vocês fazem a retificação judicial, já vou falar sobre isso. Nem sempre é rápido e nem sempre vai funcionar, ok? Por quê? Os cartórios eles não são obrigados a retificar os documentos, ok? Como é que eu vou explicar isso para vocês? Por mais que a documentação tenha pequenas variações e as variações sejam claras, o cartório ele não é obrigado a fazer aquilo. Ele pode. Ele é obrigado? Não, ele não é obrigado. Então, assim, não deixem para os 45 do segundo tempo, não contem que o cartório vai ser rápido, não comprem a passagem antes de estar com as retificações prontas, ok? Não façam isso, não coloquem aí a carroça na frente dos bois, beleza, meninos? Tomem cuidado com isso, conversem com o cartório, apresentem ali o que vocês têm que apresentar para pedir a correção, beleza? Bom, pessoal, passando aqui pro próximo tópico. Tem alguma perguntinha, bem? Tem várias, né, galera? Gente, a gente vai ter que olhar depois e responder. Tchê. O Eduardo respondeu que jogo tem, mas sem torcida, talvez dia 20. E sobre a dieta é de segunda a sexta. Hoje é sábado, então tá, hoje não tem, tá certo. Vocês são fodas. Obrigada, Eduardo. Valeu, pessoal. Obrigada. O Cleiton, Tchê, você tá ficando corado. É o vinho? Cara, deve ser. Ou o filtro, tá com filtro? Tá com filtro aqui mesmo, o vinho mais o Talvez, filtro. é. Eu com duas Tá taças. um pouco vermelhinho, sim, tá. Com 2 taças eu já fico, né, mais ou menos. Vocês viram que a gente começou com água, né? Água com gás aí nas últimas lives, a gente passou pro vinho agora. Esse aqui já é um vinho bem mais caro, um vinho de origem É controlada. bem docinho. Ele custa em torno de 5 euros. É bem docinho, bem fraquinho, né? Exatamente. Galera, bora. Mas, Cher, tu falou. Vamos explicar para vocês conseguirem se orientar melhor. Exatamente. Quem é que tá falando aqui? A gente já vai entrar nesse assunto, Victor. A gente já vai entrar. Pessoal, vamos lá. Existem 2 caminhos para vocês conseguirem retificar, tá, a documentação de vocês, que é corrigir, tá bom? O primeiro deles é o administrativo. O que é o administrativo, Tia? Administrativo é quando tu tá ali com a tua documentação, tu tem alguns erros e tu vai diretamente no cartório, tu como pessoa, sem contratar o serviço de um advogado. E tu vai lá no cartório e vai falar, olha, isso aqui tá errado, eles vão consultar o livro, eles vão falar, não, tudo bem, isso tá errado. Por exemplo, senhores, tu tem uma certidão de casamento aí do teu Dante, tá? Pode ser do teu Dante, vamos começar pelo exemplo mais difícil. Isso, o italiano. Que é o italiano, né? E ali tu viu que o sobrenome dele tá errado, né? Então o que acontece? Tu vai lá no cartório, tu vai falar para eles, olha, tá errado aqui o sobrenome era Rossi, né? O sobrenome era Rossi com 2 S e aqui no matrimônio dele tá Rossi com 1 S. O que eu posso fazer? Daí o cartório vai falar para ti. Tu vai ter que fazer um requerimento, que é um formulário, né? Onde tu vai ter que assinar e falar o que tu quer corrigir. E tu vai ter que apresentar a documentação para provar que aquilo ali está errado, ok? Nesse caso, com um erro no matrimônio, vocês vão ter que apresentar obrigatoriamente o quê? A certidão de nascimento, beleza, pessoal? Certidão de batismo também é válido? A gente só tem que tentar ao ano e tudo mais, mas vamos por enquanto, vamos ficar aqui no nascimento. Vocês vão ter que solicitar a certidão de nascimento do Dante de vocês, do italiano, ok? Aqui da Itália, apostilada, ok?
ok? E vocês também vão precisar traduzir esse documento para o português. Esse é o caso mais difícil, porque precisa da certidão aqui da Itália, precisa traduzir e precisa que esteja apostilado. Não que seja difícil, impossível, mas assim, tem um pouquinho mais de gasto, tá? Então por isso que eu estou falando por primeiro. Se tiver um erro, por exemplo, no óbito do Dante, a mesma coisa, tá bom? Agora, um outro exemplo, se tiver um erro no óbito do teu avô, a data de óbito dele está errada, vocês vão usar como base a certidão de nascimento do avô de vocês, tá bom? É sempre assim, ok? É sempre assim, sempre começa da certidão de nascimento, casamento e depois óbito, beleza? Não é difícil, não é um bicho de sete cabeças. Isso se torna difícil quando vocês têm muitos e muitos erros, quando vocês têm muitas variações, quando vocês têm muitas traduções naquela documentação toda, tá bom? E, mais difícil de daí conseguir. se torna mais difícil, principalmente quando a tua família ela não se fixou apenas em uma região, né? Porque tem família italiana que veio para cá, parece que era família cigana, né? Que foi para aí, na verdade não veio para cá, que foi aí pro Brasil, parece que era uma família cigana, né? Rodou o Brasil inteiro, chegou em São Paulo, foi pro Rio, desceu pro Paraná e terminou lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, a pessoa sofre um pouco mais para pedir todos aqueles documentos. É um pouquinho mais complicado. Imagina se tu tiver que corrigir, retificar todos eles, tá bom? Então, essa é a primeira opção, que é a opção da correção, da retificação administrativa. Beleza, senhores? Amor, temos dúvidas? Temos. Aqui. Deixa eu ver. Eu vou ter que resgatar aqui, ó. Vai. Porque eu acabei saindo sem querer. Pessoal, quem tiver dúvida sobre correção de documentos, sobre retificação administrativa, pergunta, que eu já vou explicar como funciona a judicial, tá bom? Tá, aqui é da judicial. E para quem não tem o sobrenome do italiano, isso é problema para tirar a cidadania? Elisa. Oi, Elisa. Não, a gente tem a primeira live, né, bem? A gente tem uma primeira live aqui que a gente fala tudo que tu precisa saber para reconhecer a tua cidadania, né? A gente te dá um norte e lá a gente fala bastante sobre isso. Vocês não precisam do sobrenome, tá bom? O importante é ter a linhagem, né? Isso. É tu ter uma linha clara de transmissão entre o italiano até quem quer reconhecer a cidadania, tá bom? Vou resgatando mais umas aqui que ficaram pra Fala cima. O Arthur. Ali, ó. Tem o Cleiton também. Vai, o Cleiton. Fizemos todas as nossas correções via judicial. Quando chegou na mesa da oficial, ela solicitou a variante de não naturalização. Imagina a correria. Já estávamos na Itália. Foi uma correria. Solicitou o quê? A variante da não naturalização. Eu não entendi muito bem o que ela solicitou. É uma variação, tu diz, Cleiton? Uma variação do nome do Dante? Eu acho que eu sei. Sabe na CNN que a gente tem que apontar todas as variações? Aí ela solicitou uma variação que ela encontrou em algum dos documentos e não estava na CNN. Acredito que foi isso. Sim, é bem possível, né? Porque na CNN a gente tem que incluir... Tudo, né? Exemplo aqui, falando de CNN, fugindo um pouco do nosso assunto. Explicando o que é a CNN, né? Também. Pra quem não sabe, a CNN, ela é um documento emitido online no Ministério no Governo da Cidadania, né? O órgão responsável é o Ministério da Justiça e Cidadania, senhores. Olha, decorou. Decorei. E aí, ela é a certidão negativa de naturalização. Vai constar ali que o teu antenato italiano nunca se naturalizou. Exatamente. Só que aí tu tem que colocar todas as variações que aparecem no nome dele em todas as certidões, não só nas dele, dos filhos dele. Exatamente. Então, em todos os documentos que apareceu o nome dele e aparecer diferente, tem que colocar ali. Exatamente, isso é obrigatório. Isso. Tem que ter. Beleza, pessoal? Tem uma outra pergunta ali que é sobre o Arthur. Fala sobre filhos legítimos e filhos por eleição. Arthur, boa pergunta. Isso daria uma live só para isso. Com certeza. Mas em resumo, pessoal, quando a gente tem uma cidadania por eleição, inclusive no momento nós temos duas aqui na Go Italy, são cidadanias bem raras, tá? Ela é diferente do reconhecimento iuris sanguinis, é nesse que vocês apresentam todos os documentos. Cidadania por eleição é quando um italiano tem um filho, ok? E esse filho ele é reconhecido por este italiano na sua maioridade, ok? Sendo assim, esse filho que foi reconhecido filho na maioridade, ele tem oportunidade, ele tem tempo, ele tem um período de tempo de 1 ano, ok? Para, vamos dizer assim, não é reconhecer, para estar se manifestando, solicitando a sua cidadania italiana por ser filho de um italiano,
tá bom? É complicado, eu sei. Se esse é teu caso, se tu quiser mais informações, chama a gente no direct, que eu te mando aí vários áudios, te mando uns 10 minutos de áudio e a gente vai conversando sobre o teu caso, tá? Mas assim, é um pouquinho mais complicado, ao mesmo tempo que é mais simples, tá? Não tem aquela monte de documento, na maioria das vezes até muito mais rápido. Beleza, pessoal? Tem a pergunta do Victor ali também, amor. Ó. É comum a Comune fazer análise de documentação antes do requerente depositar os documentos para o procedimento? Fala, Antes Victor. de Não, meu fazer o amigão. pedido, né? Infelizmente isso não é muito comum. Eu acho que o Victor chegou há pouco tempo aqui na GoEater. Eu falei isso nas últimas lives, Victor. Mas assim, não é muito comum, tá? Nós trabalhamos mais ou menos uns 12 comunes aqui na região do Piemonte. E assim, a gente nunca fez, a gente nunca viu, ok? O que acontece? Os oficiais, geralmente, eles são muito atarefados, viu, pessoal? Então, assim, a gente não consegue mandar uma pasta de documentos que são o quê? 12, 15, 20 documentos por e-mail para eles analisarem, para eles montarem a tua árvore genealógica e ver se está certo, se está errado. Então, assim, é um tanto quanto complicado, tá? Quem costuma falar isso, olha, pode ter acontecido uma vez ou outra, em um comune um pouco mais tranquilo, tá? Mas não é algo Não é uma normal. regra, né? Exatamente. Seria uma exceção. E obrigada, tá? Olá, tá falando que a live tá muito boa. Valeu, é o meu Victor. querido. Seja Valeu. muito bem-vindo, se é seguidor novo. E obrigada, que bom que tá gostando da live. Deixa eu ver aqui. A Alice perguntou, depois salva essa live, por favor. Tá E bom. aí? Aline, a gente vai falar com o pessoal da produção aqui. Se for ficar salvo, vai ficar salvo por 24 horas, tá? Mas Como tá, a outra, a última live a foi última assim. live. Mas o certo é que não fique, tá bom? Então acompanha a gente até o final. Mas eu vou falar com eles, eu vou tentar, ok? Essa aqui acho que tu falou que ia falar depois. Se eu nasce Rodrigo, porém ele nasceu em Rodrigo, vou ter que entrar com outro processo para arrumar. Acho que tu tem que falar um pouco mais alto pro pessoal entender, Sim, amor. vamos Tem que lá. ler a pergunta mais No alto. óbito do meu Dante consta uma retificação judicial que ele nasceu em Adria, Rovigo, porém ele nasceu em Lendinara, Rovigo. Vou ter que entrar com outro processo para arrumar, né? Olha só, começando do zero na Itália. Eu te recomendaria, nesse caso, porque assim, se já tem uma retificação, ok? Essa retificação, mesmo que ela tenha sido administrativa, o oficial do cartório ele não vai querer se responsabilizar em fazer outra. Então ele vai falar, desculpa começando do zero, mas não vai rolar fazer aqui, tu vai ter que entrar em contato com o advogado para fazer essa retificação, essa correção por vias judiciais, que eu vou explicar agora o que são as vias judiciais. Mas o meu conselho para ti é, entre em contato com o comune, que tu vai reconhecer a cidadania italiana, e explica, tá? Porque a gente está falando ali da mesma região. Então, às vezes, uma variação de comune não vai ser o fim da linha. Mas, como eu falei, entre em contato com o oficial e deixe isso bem claro para ele. Te aconselho um contato telefônico, tá? E-mail é muito difícil que eles respondam. Mas, pessoal, continuando, senhores e senhoras, quando a gente fala de correção de documentos, eu já expliquei que a gente tem a via administrativa e agora a gente vai falar da judicial. O que é a judicial? A judicial é aconselhada para quem tem muitas variações, muitos erros, tá? Quando tu está cheio de problema e principalmente quando tu tem muitos cartórios, ok? Em vários estados, em várias cidades. Thierry, eu tenho só uma variação ou outra, eu posso fazer via judicial? Tu pode, ok? Mas tu também pode resolver isso por via administrativa. Via judicial, galera, que a gente fala, é nada mais nada menos do que contratar um advogado para fazer aquilo ali para ti. Okay? O advogado ele vai entrar com uma ação e naquela ação ele vai montar um processo explicando tudo, o que está errado, por que tu quer retificar e como deve constar. E vai alegar, né? Vai colocar em anexo, vai apresentar todas as provas para solicitar aquelas retificações para o juiz, tá bom? É isso. Se é mais rápido, se é mais caro, depende. Se tu tem uma retificação ou outra, com certeza vai ser mais demorado e vai ser mais caro. Se tu tem um monte de retificação para fazer, provavelmente vai ser o mesmo preço ou até um pouco mais barato, tá bom? E falando de tempo, a retificação administrativa, que nem a gente acabou de falar, ela demora em média, senhoras, de 15 a 30 dias, que é aquela direto no cartório, tá bom? Já a judicial, sim, que é de 2 a 6 meses, tá bom? Então, assim, vai depender de como está a tua documentação. Então, tu só vai ter certeza disso se tu vai
optar, né, ou necessitar, né, porque assim, se tu tiver muitas ou se tu tiver algumas variações, alguns erros que o oficial do cartório não vai aceitar, tu vai ser obrigado a contratar um advogado para tá entrando com o processo para corrigir tudo aquilo para vocês, tá bom? Se o pessoal tiver dúvidas, vai mandando que a gente adora responder, viu, galera? Vai escrevendo aí que a gente vai respondendo vocês. Vamos ver aqui se eu não estou esquecendo de passar nada. Pessoal, sobre o pedido, né, quando a gente faz por via administrativa, cada cartório tem um modelo de formulário, tá? Então não adianta passar aqui para vocês, não adianta passar modelinho nem nada. Cada cartório, cada região vai ter o seu modelo, tá bom? Então não adianta, não se preocupa com isso agora. Assim como o que o cartório vai te pedir de comprovação de prova, tá? Então entra sempre em contato com o cartório. Isso, por exemplo, se tu tá tendo que corrigir, né, com cartórios vizinhos, não pensa que um cartório vai te pedir a mesma coisa que o outro, né? Nem usa o mesmo módulo, enfim, sempre entra em contato com o cartório e vê individualmente o que cada cartório vai te pedir, beleza, pessoal? Sobre custo de retificação administrativa, tá? Isso aí varia de estado para estado, mas fica na casa dos cento e pouco, 120, 100, 130, até um pouco mais, cada retificação, cada documento, ok? E sobre o judicial, custos com advogados, a coisa parte ali da casa dos R$3.000, tá bom? Então vai depender do advogado, vai depender do estado e vai depender também do teu processo, tá bom? Mas eu acho que o preço de tabela deles para esse tipo de serviço tá em torno de R$3.000, beleza, senhores? Amor, temos mais alguma dúvida aí? Temos. Aqui, do Plácido, ó. Explique também que se encontrar alguma retificação já existente em alguma certidão feita anteriormente, não impede de realizar outras retificações na mesma certidão. Exatamente. Plácido, tu tá afiado, hein, cara? Top. O Plácido participa das nossas lives aqui, sempre trazendo um conteúdo, hein? Sempre o conhecimento, olha, de tirar o chapéu. E, pessoal, uma outra coisa que é muito importante, tão importante quanto vocês fazerem sempre o pedido dos documentos no formato inteiro-teor, é montarem a árvore genealógica completa, inteira, sem dúvidas, sem sombra de dúvidas, sobre qualquer pessoa, sobre qualquer, enfim, participante, antes de fazer... Partindo desse ponto, né? Isso, antes de fazer qualquer tipo de retificação, né, bem? Então, tenham a árvore montada, bem estruturada, e assim, tenham como base sempre o dante causa de vocês. Tem muito caso de gente que pega ali, né, chegou no bisavô, que não é o italiano, e viu que o sobrenome mudou, né? Olha, não sei, fala o sobrenome aí bem. Sbardelotto, né? Meu sobrenome é Sbardelotto, do meu pai é Sbardelotto, chegou do meu avô é Sbardelotto, chegou do meu bis era Sbardelotto com 2T. O cara pegou aquilo ali e falou, não, vou pedir para retificar. Dependendo do cartório, o cartório ele não vai te pedir muita coisa. Tem muitos casos, tá, pessoal? Então, o que acontece? O cartório foi ali e retificou Sbardelotto com 2T para todo mundo. Tá? Só que daí ele foi continuando montando a árvore, ele chegou no trisnono dele, que é o nono, era Sbardelotto com um T só. Parece uma historinha, a história da carochinha, mas acontece muito. O pessoal começa a retificar de baixo para cima. Isso. Entendeu? E tem cartório que aceita, tem até decisão judicial que aceita. Tem muita gente que quando vai pegar os documentos, tem parentes que fizeram o reconhecimento da cidadania há 10, 15, 20 anos atrás e pega lá umas coisas absurdas, assim, uns bichos de 7 cabeças, umas retificações judiciais sem sentido nenhum. Então, assim, prestem atenção nisso, tá bom, pessoal? Nunca façam de baixo para cima. Amor, eu acho que a nossa queridíssima Cícera mandou alguma coisa. Quando o requerente pede retificações, o pai e o avô, que ainda estão vivos, também precisarão corrigir seus documentos? Allora, cara, Cícera fica o nome da Cícera aqui, né? Cícera, seguinte, depende, tá? Depende. A princípio, não. Por quê? Eu já vou entrar nesse assunto, que é o quê? O que regula, né, essas retificações? Um comune pode te exigir ou não? Como é que funciona essa coisa toda? Mas que é mais complicado, né? Quando as pessoas estão vivas, mudar documento, porque deve ter que mudar tudo, identidade, passaporte, carteira de motorista. Exatamente. Aí dá uma dor de cabeça, né? O que a gente entende a nível europeu e também a nível italiano, Cícera, que não é necessário, tá bom? Que principalmente as pessoas que estão em vida
não necessitam fazer a troca, né, de sobrenome, que é geralmente a pergunta, né? Isso. Então, assim, quando a gente fala de um bisavô, um trisavô que já não está mais em vida, se tu tem a opção de retificar, tudo bem, mas o que a gente entende, o que os oficiais entendem aqui é que se aquele nome, né, essa família passou a ter aquele sobrenome, se entende que foi adotado, que faz parte da história daquela família. Então, assim, não, na grande maioria dos casos, a não ser que tu pegue um oficial pirado ou com zero de conhecimento, ele vai te pedir para arrumar o teu sobrenome ou o sobrenome do teu pai contra a vontade de vocês, tá bom? Porque assim, como eu falei, a nível italiano a gente tem sentenças, a nível europeu também se entende isso, que o sobrenome da família faz parte da história dela, faz parte da imagem daquela família, entendeu? Então, assim, as pessoas têm bens, as pessoas têm, né, têm contas em banco, e quando a gente fala isso, não é só nós, meros mortais, né? Grandes empresários, políticos, Sim. artistas, tem isso também, né, na história deles, na genealogia deles. Então, assim, o pessoal pensa muito mais nisso, né? Então, assim, a gente acaba sendo um pouquinho beneficiado com isso. Então, assim, realmente não precisa, tá? Como eu falei, só se tiver algum caso de um oficial maluco. Mas aí, o ideal é trocar de comune, é não ir para aquele comune, beleza? Cícera, se eu deixei clara a tua pergunta, tá? Se eu fui claro, me responde aqui embaixo, tá bom? Dá um joinha, se ficou dúvida, pergunta de novo que eu te aviso, tá bom? Ó, como disse a Ana, no consulado de BH em São Paulo também não pede retificação de ninguém que esteja vivo. Pessoal, quando eu tô falando de retificação de alguém que está vivo, óbvio que a gente está falando assim de sobrenome, tá? Por exemplo, se, né, o teu avô ainda está em vida e ele tem ali o matrimônio não sei, com a data de nascimento, data de qualquer coisa errada, daí tem que retificar, né? Mas o sobrenome da família sempre se mantém, tá bom? Prego, Cícera. Pessoal, uma segunda coisa bem importante que eu queria passar para vocês, que eu tinha anotadinho aqui, que é variações, já expliquei para vocês a diferença de erro, variação, já expliquei tudo, já falei que a primeira coisa é vocês montarem a árvore genealógica. Bem, se tiver perguntas aí, vai passando. Tem a pergunta. Ih, tem muitas perguntas. Vamos lá, vamos de pergunta então. A Alexandra, se tiver que fazer essa retificação, tenho que pedir autorização a outros membros da família? Geralmente não. Eu ia até falar isso para vocês agora, que é sobre quem pode fazer o pedido, tá bom, pessoal? O pedido de retificação de uma certidão, de um registro, né, ele pode ser feito por um interessado, tá bom? Por um representante legal ou por um procurador. Procurador é alguém que tenha uma procuração sua, tá bom? Entende-se por interessado, ok? Qualquer pessoa que seja atingida, ok? Por aquela documentação, tá bom? O que seria esse atingido, né? Por exemplo, tô eu aqui, Thierry, e eu quero retificar um documento do meu avô, do meu bisavô, do meu trisavô, do meu tetravô e assim por diante, tá bom? Então, eu sou atingido diretamente por aquilo, então eu sou um interessado, eu posso ser, sim, um requerente, ok? E, enfim, é mais ou menos isso. Não precisa de outras pessoas te autorizar. Claro, se tu quiser retificar o documento de uma pessoa que está em vida, né, ela vai ter que autorizar, né? Não vai chegar lá no outro dia, lá a pessoa mudou o nome e ela nem sabia, né? Não é assim que funciona. Mas acho que já respondi a pergunta. Isso mesmo. Essa pergunta aqui da Josi eu não entendi muito bem. Na certidão de óbito do meu avô consta como solteiro. Consigo fazer via administrativa? Josi, a princípio sim, tá? Porque para isso é bem fácil, como eu falei, os cartórios não são obrigados a retificar, por mais que seja algo, vamos dizer assim, simples, tá? Principalmente quando envolve um documento estrangeiro, né? Um documento italiano, que é a grande maioria dos casos, tá? Então, No caso é o óbito do avô dela. se o teu avô é o italiano, é essa a tua grande preocupação, e ele foi casado, porém no óbito dele consta que ele é solteiro, acredito que consiga retificar de via administrativa, tá? O óbito, ele é um Entendi agora. dos documentos, ele é um dos menos importantes, vamos assim dizer, porque não é a própria pessoa que declara, né? O óbito, ele é sempre declarado por um terceiro, por um filho, por um irmão, por um vizinho, né? Então, assim, ele é um dos documentos que contém as informações assim, menos importantes, menos relevantes para o processo. Tanto é que a via de regra, né, se a gente for 100% ali, K28, que é a famosa K28, que regula aí todo o reconhecimento da cidadania italiana,
eles não pedem, né? Ali não é pedido o óbito, mas a grande maioria dos comunes solicita sim a documentação completa de nascimento, casamento e Deixa eu óbito. só resgatar uma pergunta que tinha aqui no Facebook, que ela ficou bem pra cima. Pessoal, vai mandando dúvidas que a Oi, gente... mãe! A minha mãe tá assistindo. Ah, Ó. tua mãe tá assistindo? Oi, sogra! Do meu Dante, nome Guerrino. Na certidão de batismo, mas na certidão de nascimento do comune e depois toda a minha documentação ficou como Guerrino, Guerino um R com um R só. só. Meu querido, É o Alexandre. tá, mas assim, tu tá falando que tá na certidão de batismo, né? E na certidão de nascimento do comune. E depois toda... Tá, se na certidão de batismo e na certidão de nascimento, né, do comune, né, ambos estão ok, estão iguais, a gente tem 100% de certeza que o nome dele era Guerino, né, Guerrino, com um R só, tá? Então, assim, não te preocupa. Acredito eu, tá, que tu não vai ter problema. Mas, pessoal, falando agora aqui de Itália, o oficial é ou não obrigado a aceitar qualquer tipo de retificação. Infelizmente, hoje, não sei dizer. Assim, a gente não tem uma regra, a gente não tem uma lei, a gente não tem uma circular que diga, que regulamente, que fale sobre, especificamente sobre variações, erros, traduções em documentos estrangeiros. O que se tem, obviamente, é o Stato Civile, né? O Stato Civile, o órgão, né, que regula, que dá cursos, que treina esses oficiais, e também a ANUSCA, que orienta, e através aí de, vamos dizer assim, jurisprudências, né, da experiência que eles vêm acumulando com o tempo, com a prática, eles vão conseguindo se basear, tá? Basicamente você tem que ter em mente aquilo, tá? A linha de transmissão do Dante, do italiano até os requerentes, ela não pode ser interrompida, ela tem que ser clara, ok? Aquela prova real tem que sempre que funcionar. Que prova real, Thierry? Igual na matemática, sabe? Tem a conta e depois a prova real. Então, a conta é o quê? É nascimento, casamento, matrimônio. E a prova real a gente usa o quê? A filiação, quem declara, o nome dos avós, a data de óbito, se a idade no óbito bate com o nascimento. Então, essa coisa toda tem que bater, tá bom? Isso é importante. Mas, Cherry, afinal de contas, quando tem tradução é mais aceita? Sim, é bem mais aceita, ok? Isso está mais difundido na Itália há muito tempo. Então, assim, sempre que a gente tem ali um Giuseppe que virou José, um Giovanni que virou João, e essas traduções que a gente sabe que são bem normais, isso é muito, muito mais aceito, tá bom, galera? Isso já tá no meio, ok? Não é algo novo. Então, assim, fiquem tranquilos. Mas, obviamente, por favor, antes de virem para a Itália, verifiquem. Não é porque, de certa forma, é mais aceito que o oficial que tu escolheu ou que alguém te indicou vai aceitar, tá bom? E é aquela coisa, é um conjunto, galera. Quando a gente fala de documentação, é o conjunto todo. Então, assim, por mais que teus documentos estejam 90%, tá? Tu tem que saber se tu não, às vezes, deixou algo passar. Então, porque algo que tu passou enfim, é o que vai te prejudicar no conjunto, tá bom? E tinha mais uma coisa importante que eu queria falar, que é, assim, os oficiais não são obrigados a aceitar, tá bom, pessoal? Então, assim, se tu tá com um oficial e ele falou que não, e mesmo argumentando, mostrando, né, fazendo ele ver ali algum material que tu tem, algum documento, ele fala que não, ele não é obrigado, tá bom? O entendimento final é dele. Então, assim, é aquela coisa, sempre pesquisem em comum, entrem em contato e vejam se vocês realmente vão conseguir reconhecer a cidadania ali, para vocês não terem dores de cabeça no futuro, tá bom? Amor, temos perguntas? Temos todas essas. Eita, vocês estão participativos hoje, adoro vocês. Vamos lá. Pessoal, quando terminar o vinho, a gente termina Aqui a live, tá bom? Mas não é pergunta, ó, não é nenhuma dúvida, é só um elogio mesmo. Vim pra cá só sabendo que tinha direito da cidadania e todas as dúvidas o Thierry e a Jéssica me explicaram tão bem que já até sei prestar uma assessoria. Quer dizer que eu tô treinando a concorrência? Olha! Obrigada, viu, Eduardo? Valeu, Eduardo, meu querido. Obrigada pelo Tá em carinho. casa, se precisar de qualquer coisa, avisa a gente. E é aquela coisa, né, pessoal? Tem muita gente que presta serviço, assessor, enfim, ou pseudo-assessor, que pensa assim, não, a pessoa vem pra cá, ela não tem que saber de nada, né, e vou botar ela dentro de uma casa, ela que fique ali e eu vou resolver os pepinos. Na verdade, assim, isso estressa muito as pessoas, né? Com certeza. Isso pesa muito no psicológico, né, das pessoas não saberem em que ponto tá, qual é o próximo passo, qual que é o tempo entre cada passo. Assim, mesmo nós aqui, que a gente já explica, a gente já
né? Já deixa tudo claro, o pessoal já fica ansioso, já quer né? fazer acontecer. Imagina assim essa galera que fica aí às As vezes... escuras, né? Que chega aqui sem saber de nada Ou e que- o assessor não explica. Ou que nem foi a minha assessoria da Jéssica, né? A gente ficava numas casas no meio do mato, e não é que a gente escolheu mal a assessoria, era a única assessoria que tinha que aceitava acompanhante, que sou eu. Cara, eles botavam a gente em umas casas no meio do mato e falavam, fica aí. Por sorte a gente não veio no inverno, a gente veio bem no verão. Bem em junho, né? Porque senão a gente tinha morrido congelado, só sei disso. É mesmo. Não, e aí a gente ficava sem saber o que estava acontecendo, né? Porque eles não passavam nada pra nós. Era bem, eu acho, uma forma assim de ficar mantendo a gente assim, né? O quanto mais a gente não soubesse, melhor. Acho Sendo que aquilo ali não te deixa tranquilo, né, galera? Aquilo ali te deixa, enfim, agitado, te deixa ansioso, não te deixa dormir e te deixa muito, vamos dizer assim, preocupado. Não te deixa feliz, né? Com certeza tu não vai recomendar aquela assessoria pra alguém. Vamos para a próxima pergunta. Eu tava falando, galera, quando terminar o vinho, a gente termina a live, tá? E quem estiver aí com a gente, até o final, a gente tira aquele printzão, marca a gente que a gente reposta com um baita agradecimento. Tão legal, pessoal. A gente teve Tira vários, muito, né? Teve várias sim. marcações na última live. A gente reposta todos. Ficou muito legal, todos. galera. Vamos lá. Quero ir logo. Beijos. Beijão, queridona. Logo, logo tu tá aqui. Fica tranquila. Rudieri. Em uma certidão do meu antenato aparece apenas o nome Luiz e depois tem uma retificação incluindo o sobrenome. A CNN não autoriza colocar só o primeiro nome. Teria problema? Como é que é? Em uma certidão do meu antenato aparece apenas o nome Luiz e depois tem uma retificação incluindo o sobrenome. Isso. A CNN não autoriza colocar só o primeiro nome. Não teria problema? Acredito que não, viu? Acredito que não, vai depender muito da tua oficial, tá? Mas acredito que não. Isso aí qualquer coisa tu explica pra ela, né? Tem muita coisa no Comune que a gente tem que explicar como são, né? Às vezes o oficial ele se apega a um detalhezinho, uma coisinha, tem que explicar, olha, infelizmente não dá, simplesmente no Brasil é assim, assim, assado. Então assim, sempre lembrem disso, tem que argumentar, tem que explicar, beleza? Cisteroli... Aline, sim, a gente vai ficar para amanhã, na verdade, tá? A gente tá com um monte de trabalho, um monte de coisa para fazer, mas sim, vai ter uma novidade para os próximos clientes aí, como eu falei, um upgrade do nosso serviço. Mas vai ficar para amanhã, é que eu quero fazer uma coisa bacana, tá? Eu quero fazer uma coisa bacana, eu vou apresentar, vai sair no feed, tá? Vai sair no feed da GoEater, não vai ser nos stories. Surpresa? Primeiro no feed e depois nos stories, beleza? Fica tranquila. Não, mas calma, gente, calma. Vai sair amanhã. Não prometemos, mas tentaremos. Exatamente. Deixa eu ver. Bom, meninos, Se passar o prazo de 1 ano após o reconhecimento tardio, não consegue fazer processo de cidadania? Pergunta da Vanessa. Vanessa, se for uma cidadania por eleição, se a gente estiver falando de um maior, filho de um italiano, daí não consegue, tá bom? Se a gente estiver falando de uma cidadania por eleição, que é diferente de um reconhecimento iuris sanguis, tá bom? A pergunta da Ana. A retificação do Dante já tinha sido feita anteriormente. Depois, quando fui fazer a retificação do nome do Dante nas certidões do filho e neto, me pediram a certidão de nascimento do Dante. Foram chatos demais? Olha, Ana, tem cartório que eles nem fazem as retificações, tá? Que eles inventam um monte de historinha. Se eles te ajudaram de certa forma, se eles retificaram, menos mal, tá? Menos mal que tu conseguiu vencer isso daí. Mas eu sei como é. O pessoal, assim, tanto é que o pessoal tem uma raiva dos cartórios, né? Cria um ranço absurdo dos cartórios que ninguém quer ver cartório na frente. Além de ser caro, demorados, são burocráticos, principalmente cartório de interior, né, cara? Tu chega lá, tem uma senhorinha lá de 600 anos que não quer nem te atender, sabe? Que ela, não dá, pega ali, entra na fila, liga mais tarde, e assim vai te enrolando, né? A pergunta do James Beluco. Tchau, como corrigir o sobrenome? Tchau, James, tudo bem, né? Agora, meu amigo, a gente falou basicamente sobre isso nessa live, viu? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se será... Produtora, essa live vai ficar salva ou não? Queremos a sua resposta.
James, se essa live por acaso for ficar salva por 24 horas, assiste ela todinha, que a gente falou bastante sobre isso, sobre quando tu precisa retificar e sobre como retificar, né? Se é judicial, se é administrativo, se tu realmente tem essa necessidade, tá bom? Se essa live não for, chama a gente no direct que a gente te dá uma explicada. Não for ficar salva, né? Se a live não for ficar salva, muito obrigado. Chama a gente no direct que a gente dá uma explicada, que a gente conversa, não tem problema, beleza? A Renata falou que o cartório cobrou R$40,60 para retificação, né? Quando o requerente pede retificações, o pai ou o avô que ainda são vivos também precisarão... essa a gente já respondeu, da Sim. Cícera. Tem uma dica da Grazi aqui que eu realmente bacana. nunca ouvi falar, viu, Grazi? Se usa correios para enviar e receber documentos, é possível enviar e rever as certidões pela CRC, um órgão interno dos cartórios. Isso adianta muito a nossa vida. Grazi, vou até salvar o teu comentário depois para me informar o que é o CRC, que eu nunca ouvi falar. Faz assim, me chama no direct e me fala um pouquinho mais sobre isso, que quem sabe na próxima live a gente passa essa dica tua aí pro pessoal, beleza? Galera, o melhor da live é isso, galera, trocar conteúdo, trocar informação, porque é aquela coisa, a gente tá aprendendo um pouquinho a cada dia, né? A gente já tá aí há 5 anos envolvido com cidadania italiana, a gente tem 2 anos de Go Italy, né, que a gente pega nossos Go Italos aí pela mão, do momento em que chegam, ou até mesmo lá do Brasil, sem saber nada, né? E deixa eles embora, né, manda eles embora com o passaporte na mão. E, enfim, cada dia a gente está aprendendo alguma coisa, né? Porque é um conteúdo muito vasto e bem complexo. Então, assim, é aquela coisa, né? Eu não digo que eu sou um especialista em cidadania italiana, não. Eu sou um eterno aprendiz em cidadania italiana e tudo que envolve isso. Mas, pessoal, vamos de perguntinha, bem? Pessoal, já tá acabando meu vinho, já tá acabando a live, já a gente faz aquele print e eu quero as marcações de vocês por lá, hein? Eu só ver se eu consigo botar uma perguntinha da caixinha aqui na tela. Por exemplo, essa daqui da Ana. Da Ana? Isso, ó. Vamos ver se ela fica. Vamos ver se vai ali. Pode clicar, bem. Acho que eu tenho que abrir aqui. Pessoal, a pergunta da Ana, ela quer saber quando já tinha uma retificação anterior. A gente chegou a falar durante a live, né, Ana? Quando tem uma retificação anterior, tu consegue retificar somente com com outro pedido judicial, tá bom? Então, assim, tem que sim fazer um pedido judicial para corrigir uma retificação que foi feita errada. Por isso que eu falei, a importância de vocês sempre montarem a árvore genealógica, né, de vocês até o Dante, para ter certeza de tudo aquilo, para vocês não pedirem, né, uma retificação em um cartório que às vezes com pouquíssimas provas vai aprovar e, enfim, dá dor de cabeça para ti no futuro, ou até mesmo para um filho e para um neto teu. Então, assim, ou até outra pessoa da tua linha, né, que, enfim, que vai querer reconhecer. Mas ali, acho que é a Bela, né? Deixa eu só fechar a perguntinha da Ana aqui. Pronto. É a Isabela aqui, né? CRC, Isso. Não lembro da sigla, mas é um sistema integrado dos cartórios no Brasil. Você pode solicitar uma certidão de outra cidade. Sim! É o CRC. Sim. Boa. Muito boa essa dica, é verdade. De quem foi? A dica... foi aqui no comecinho. Deixa eu ver. Isso, CRC, assim, é quando tu sim. pede através de um cartório. Eu não conhecia a sigla também, mas eu conheço o serviço. Por exemplo, tu mora em Porto Alegre. A Grazi. Por exemplo, tu mora em Curitiba, a Grazi. Tu quer um documento de Porto Alegre, a grande maioria dos cartórios tu consegue fazer isso, tá? Que é, tu vai até o cartório ali de Curitiba, um dos cartórios, e o próprio cartório solicita o documento lá para aquele cartório de Porto Alegre, porque cidades grandes a gente tem vários, né? Sim. Então, assim, é esse sistema. Eu lembro que a gente utilizou isso quando fizemos a minha. Sim, é muito comum. O cartório da minha cidade solicitou para um cartório que era muito longe, de Veranópolis, lembra? Eu falo que os nossos Go Italos são os melhores, são, né? Grazi, muito obrigada. Dica valiosíssima. E a Bela, muito obrigado por ter traduzido, e o Plácido né? também, o Plácido também colocou ali embaixo, que é quando eles... É quando você não precisa viajar para outro lugar para solicitar suas certidões caso estejam em outros estados ou cidades. Do mesmo estado, vocês estão a Aline também. Vocês estão muito afiados. Deixa eu ver aqui, eu vou resgatando mais aqui para cima. Pessoal, tem só mais um golinho, viu? E já estamos indo para 1 hora de live, senhores. Quando fizemos a retificação por via judicial, fizemos pela minha sogra
por já ser idosa e o processo anda mais rápido. Exatamente, Cleiton, isso é verdade. Enfim, geralmente o pessoal quando faz por vias judiciais, né, acaba solicitando para o familiar mais velho, né, tá sendo o requerente, né, daquela solicitação, pois eles têm uma espécie de preferência, né? Espécie não, eles têm uma preferência pela idade. Então, assim, isso sim é válido, tá bom? Fica É uma também a vantagem, dica né? aí do Cleiton falando de retificação. Se vocês tiverem alguém na família que tem um pouco mais de idade, peçam para aquela pessoa ser o requerente. A não ser que ela não queira, né? Ela não vai te ajudar em nada. A retificação da certidão mais antiga já serve de prova para fundamentar a mesma retificação de nomes em todas as demais certidões até chegar ao requerente. Sim, que geralmente é a... Geralmente não, né? Sim, geralmente é a certidão do Dante Causa, Isso, do né? italiano. A certidão base, pessoal, a gente já falou isso mais no comecinho, a certidão base é sempre a do Dante Causa, tá bom? Tu não vai retificar, corrigir, né? Isso. Nenhum tipo de documento através do teu avô ou através do teu pai, não. Isso. Tu vai lá no teu Dante, lá no italiano, Na raiz, né? que carregou esse sobrenome aqui da Itália até o Brasil e, enfim, constituiu aí, né? Iniciou a tua família, né? Então, assim, não façam um caminho inverso, beleza, meninos? Pessoal, última pergunta, porque eu tô indo pro último gole de vinho, hein? Gente, é muita pergunta. Na certidão de casamento, a mulher está com o nome da certidão. Amor, quer escolher? Porque tem várias, gente. Vai fazer a última, tem tantas. Vamos lá, Edu então, Edu Feliciano. O oficial pode achar ruim se na pasta houverem registros tardios, retificações via judicial. Tem os dois na minha... Não, Edu, não pode achar ruim e não deve, tá? É como eu falei, não pode pegar o oficial desinformado, mas assim, não tem nenhum problema. Se tu em um comune que o oficial já tem um pouco mais de prática, são documentos bem corriqueiros, tá? Principalmente falando em retificação. Retificação ela até dá vamos dizer assim, não um peso, tá? Mas ele é uma confirmação a mais, né? Que foi usado lá um documento italiano para corrigir a documentação inteira daquela família, né? Então a gente não tem aqueles casos que nem tinha aí nos anos 90, começo dos anos 2000, que na Itália, de documentos encaixados, né? Tu pegava ali alguém com o mesmo nome, encaixava. Então assim, quando tem homônimo, né? É um homônimo. Então assim, tendo esse tipo de situação, já fica mais, vamos dizer assim, o oficial de estado civil ele fica um pouco mais tranquilo, tá bom? Vamos para mais uma pergunta então. Aqui, matrimônio, mandei a alteração, deu em dezembro. Tchê, só uma correção sobre a live da transição de matrimônio. Mandei lá a alteração da lei que ocorreu em dezembro. Deve ser sobre prazos, né, Cleiton? Beleza, se eu falei algum prazo errado, show, manda pra mim, qualquer coisa a gente bota ali nos comentários, na live sobre naturalização por matrimônio. Muito obrigado, meu querido. Cisteroli, novidades não, vamos lá pra baixo. Aqui, live salva por 24 horas, não sabemos, a nossa querida produtora não respondeu ainda. Mas será que a gente não perdeu? Acho que vai estar mais pra baixo, amor. Dona Cícera, seu Júlio, se vocês estão na live... Já, que é bem mais pra cá. Vai, baixa. Aqui ainda era a Cícera perguntando. Vai, ali. Pessoal, as lives que não estiverem depois no Instagram serão editadas e postadas depois no YouTube da Go Italy. Aproveitem para se inscreverem no canal. Pessoal, logo depois que a gente sair dessa live, eu vou fazer stories com o link do nosso YouTube, canal. Ok? É Go Italy Cidadania Italiana, não tem erro. Eu vou botar uma raça pra cima, e beleza? Aí todo esse conteúdo cheio de informação que a gente tá passando aqui vai estar lá no nosso YouTube, gente. Então, Dani, não tem desculpa. A Dani botou, responde a minha. Dani, deixa eu ver onde é que tu tá. Pessoal, fica bastante coisa aqui, a gente não consegue. Dani, manda de novo enquanto a gente procura. Arthur, a gente tinha esquecido da tua dúvida. Vamos lá, uma pergunta. Eu consigo usar a mesma pasta feita pela cidadania administrativa e depois usar via judicial? Não, infelizmente não, tá bom? Aproveitamento de pasta, ele acontece somente quando vocês vêm para a Itália e fazem via administrativa, ok? Nos comunes. Daí sim vocês conseguem usar a mesma pasta, né, de um familiar, que é aquele procedimento que se chama cópia conforme. Na verdade, tu não usa nem a mesma pasta. São feitas cópias autenticadas pelo oficial daquele comune
e é aberta uma pasta para ti com aquelas cópias, tá bom? Ou enviado para um outro comune, caso tu esteja em um comune diferente. A pasta beleza? original fica, né? Continua no comune onde foi dado a entrada. Ó, o Debaco, Plástico. Eu, 40 dias antes de vir para Itália, pelo Insta, conheci a Go Italy. Mudei minha assessoria para a Go Italy. Muito obrigado por tudo até aqui. Vocês são excelentes. Plácido, tô te devendo um risoto com um bom vinho aqui em casa, hein? Sim. Logo, logo o senhor vem. Pra parar de comer pizza congelada. Pra parar de comer pizza e vinho, né? Que é só o que o senhor come. E o senhor tá em Roma, né? Então aproveita aí, viu? Ai, e muito que obrigado. delícia! Muito obrigado por estar nessa lindíssima cidade. Nossa, e mesmo assim tá aqui acompanhando a gente. É a cidade eterna. Roma é a cidade mais linda que eu já fui. Nossa, só de lembrar, meu Pessoal, Deus. Roma é demais, é demais. É demais, né, amor? Tu também, né, amor? Porque gosta muito, né? Vocês já falaram sobre essa questão de não poder ir Do Brasil para a Itália. Mas saiu o decreto, foi hoje, né? Não, foi ontem, né? Foi ontem de dia noitezinha. 15. Eu vou falar mais adiante nos stories, tá? Eu já dei uma lida. Na minha opinião, mudou um pouco, mas não mudou nada, tá bom? Sendo sincero. Quem tá no nosso canal do Telegram, eu já fiz um vídeo lá, eu coloquei links das notícias, então assim já tá bem informado. Para quem não está no nosso canal do Telegram, terminando essa live, logo após do stories do YouTube, que eu vou botar uma arrasta para cima para vocês se inscreverem no nosso canal. Galera, se inscrevam no nosso canal. Sim, gente, porque essas lives vão ficar salvas, os vídeos vão ser postados lá no YouTube, não vai ficar no Instagram. Pessoal, faz pergunta. Então, para consultar depois, né? Exatamente. Para saber alguma coisa, uma dúvida, vai estar tudo aqui nas nossas lives. Exatamente. Os conteúdos que a gente está passando. Pessoal, faz as perguntas aí e prepara aí para fazer o print que já já a gente vai estar encerrando. Então pergunta e fica até o final. Vamos lá. O que eu tava falando bem sobre... Esqueci agora, deu um branco. Sobre... Mas enfim, se alguém me lembrar... eu queria responder a pergunta da da Dani. Dani. Que a gente estava procurando? Dani. Eu vou deixar, Ali, Dani, eu vou deixar o link do Telegram. Eu vou deixar a posa do YouTube. Eu vou deixar o arrasta pra cima com o grupo, com a lista de transmissão do Telegram, beleza? Porque é lá pelo Telegram que tu fala muito como é que tá essa questão. Notícias. Pode entrar ou não pode, como é que tá, né, do Brasil, pessoal. Mas a Dani, ela acabou botando a pergunta dela ali. Deixa eu ver aqui, a Dani, ali, Moró. Na certidão de nascimento está um nome e na de casamento outro nome da mulher do Dante. Tenho que retificar? Vamos lá, Dani. Boa pergunta, excelente pergunta, porque é bom que isso aqui vai ficar salvo lá no nosso YouTube, pode ser a dúvida de muita gente. Com certeza. E o que acontece? Nesse caso, tem um problema, tá? Porque é o teu Dante, nascimento, né, casamento e outro, né, uma mulher. Mulher do Dante. O que acontece? Quando o teu Dante, ele tem... Quando a esposa dele aparece com nomes muito diferentes, tá? O oficial, ele pode entender que pode ser pessoas diferentes, tá? Então, assim, entendendo que são pessoas diferentes, ele pode solicitar, não, peraí, esse aqui era Giovanna e aqui é, sei lá, Jennifer. Não, tô brincando. Esse aqui era Giovanna e aqui era Julia, peraí. Então, assim, tu vai ter que corrigir isso aqui, né? Tu entra com um pedido e corrige isso daqui e me mostra que é a mesma pessoa, ou tu me apresenta essas duas certidões. Porque, assim, né, depende da imaginação e também do oficial e também, assim, da insegurança dele, ele pode pensar assim, não, são pessoas diferentes, então essa pessoa tá me escondendo alguma coisa. Sim. Entendeu? Então, toma cuidado com isso e vê bem, olha se tu consegue retificar, se não consegue, vê com o oficial o que dá pra fazer, beleza? Beijão pra ti também, minha querida. Plácido mandou coraçãozinho. A Débora Roncolato, acho que ela mandou alguma coisa ali engraçada ali embaixo. Ver. Cadê? A Thierry, depois responde minhas perguntas lá no WhatsApp, ok? Pra fechar os contratos logo. Ok, Débora, vou te responder, fica tranquila. Pessoal, a gente tá com uma demanda gigante aqui na Go Italy. Ainda bem, a gente tá com bastante trabalho, mesmo num momento difícil, mas o melhor é que a gente tá conseguindo ajudar muita gente. Então, Débora, a gente enviou a análise faz uns dias. A gente já te manda, minha querida. Beijão, fiquem bem aí. Não conseguir entrar na Itália comigo. A Mai, tô com medo de a minha mãe não conseguir entrar na Itália comigo. Ei, Mai, depende, a gente tá num período bem atípico, né? Um período bem particular, né? Da história global, né? Da história mundial. Então, assim, toma cuidado, vem com
com todas as precauções bem, vamos dizer assim, bem alinhadas, tá? Fica aquela dica para quem está online, inclusive aqui que Ali em cima ela explica bem, ó, mesmo sendo... só uma diquinha para Verônica antes, bem, meninas, a V e a Ju que logo estão chegando, entrem lá no site do Travel Doc, preencham os dados, quem são vocês, aonde estão e para onde estão indo, vejam tudo que está escrito lá, quais que são os requisitos para entrar, as exigências. exigências para entrar aqui na Itália, imprimam tudo e, em caso de necessidade, apresentem aquilo lá na imigração, tá? O site da Travel Doc é usado por muitas companhias aéreas. KLM tem, no próprio site da KLM, tem um link do Travel Doc. Exatamente. Então, assim, usem aquilo lá, beleza? Vamos ver aqui. Ali pra cima, ali, a Maíra botou, tô vendo aqui, ó. Aonde? Mesmo sendo residente para entrar no Brasil. Mesmo sendo residente, porque eu vim buscar minha filha e minha mãe vai voltar comigo para me ajudar nesse início de adaptação da minha filha aí na Itália. Entendi, então, dá uma pesquisada, assim, eu não entendi se tu é residente ou se tu é italiana, tá? Se tu é, ou se tu já tem o permesso, Sim. ou se tu tá reconhecendo, porque assim, são muitas variáveis. Então, assim, se tu já é italiana, é muito mais tranquilo pra tua mãe vir contigo, tá bom? É familiar direto, não é um primo, não é um tio, algo assim. Eu acredito que não vai ter problema nenhum pra entrar com a tua mãe, tá? Eu acho que tu não tá no nosso grupo do Telegram, eu coloquei lá a notícia do ministro Speranza, que é de ontem, não, de hoje de manhã, que eles estão bloqueando todos os voos de ida e vinda diretos para o Brasil, tá? Pelo menos até para os próximos 15 dias, se não me engano, ou 30 dias. Então, assim, fiquem espertos, tá bom, meninos? Meninos, eu falei isso lá no Telegram, ok? Vocês são top, obrigado por responder minhas dúvidas, gosto muito do trabalho que estão fazendo, muito obrigado, a gente fica muito feliz. Isso aqui é tudo pra vocês, pessoal, é pra ajudar, Obrigada, é pra colaborar. Obrigada por acompanhar, por interagir sempre, tá aqui participando. Mai, acredito que tu não vai ter problema, viu? Vem tranquila, fala com a companhia, qualquer coisa, identidade, passaporte italiano, essa aqui é minha mãe, com licença, deixa eu passar. Roncolato Eba, grazie mille, beijão. Beijo, Dé. Mais alguma pergunta? Aqui, deixa eu ver, no meu caso, o Dante tinha um nome e no casamento na Itália foi omitido o nome do meio. No Comune, onde consultei, me falaram que tinha que retificar como o nome do meio. Excelente pergunta da Mar. Pessoal, isso aqui é muito importante. Para vocês verem que, cara, são particularidades infinitas, são possibilidades infinitas. E não vai dar para terminar essa live. Sim, são possibilidades infinitas de ter problema reconhecendo a sua cidadania italiana. Sim. Mar, vamos lá. Deixa eu ver São muitos detalhes. Vamos ver um sobrenome, um nome composto italiano. Ciro Oresti Rossi, ok? Ciro Oresti Rossi. Ciro é nome, Oresti também é nome, confere? Não. Como é que é? Tipo assim, Pietro Tiro. Okay. Um nome composto. Pietro Tiro Rossi. É um nome composto. É um pouquinho difícil, porque é bem difícil o nome composto aqui na Itália, galera. É muito difícil. E principalmente com 3, 4, 5 sobrenomes igual a gente tem. É impossível. Não é comum. Inclusive os oficiais de Estado Civil, quando a gente entrega ali os passaportes, a documentação, eles olham assim, mas meu Deus do céu, essa pessoa sofre com 5 nomes, né? Hoje, quando a gente foi fazer o permesso da Brenda, é Brenda Stephanie Ferrarese. Agora eu esqueci. Mais um ainda. Tem mais um outro sobrenome. Aí são 2 nomes e 2 sobrenomes. A moça lá da posta ficou assim, Dio santo, é brasiliana, né? Se vê que é brasileira, né? Eles sabem. Mas então, respondendo. O nome do meio, tá? No caso do... Como é que é o teu exemplo? Pietro Tiro. Pietro Tiro Rossi. Isso. Pietro e Tiro são nomes. O primeiro nome é obrigatório, ok? O primeiro nome não pode desaparecer dos documentos desse italiano em lugar nenhum do mundo, ok? Principalmente aqui na Itália ou no exterior. Mas esse italiano, ele pode escolher de utilizar apenas o primeiro nome e não o segundo nome, ok? Ficou claro? Essa oficial, ela te aconselhou, ela te ajudou, te orientou, vamos dizer assim, te ajudou, né? Te ajudou de forma bem errada, tá? Ou talvez, enfim, alguém tenha passado essa informação para ela, não foi por maldade. Mas, assim, o nome composto do italiano, né? Ele não precisa ser passado adiante. Tanto é que tem muito italiano aqui, tá? Que eles têm quando eles têm o nome composto, aquilo ali não passa para identidade, não passa para passaporte. Então, assim, ele tem o nome composto na certidão de nascimento,
mas aquilo ali, ele pode optar por não utilizar, tá bom? Então, assim, nesse caso, tu não precisaria. Isso é algo também que não é, vamos dizer assim, difícil para um oficial de status civil entender, beleza, Mar? Vamos lá, Eba, grátis, você tem mais alguma coisa? Tô no grupo, Amar, beleza, Maiara Piretti. Print, ó. Pessoal, já vai o print. Podiam sortear uma análise de documentos para quem está na live. Quem sabe? Uma ideia para as próximas, viu? Francesco... É o nome composto da Maia, Francesco Paulo. O Paulo não é obrigado a aparecer, viu, Mar? É muito comum que eles omitam isso e não é de hoje, tá bom? Vamos dizer assim, é da Itália, eles tirarem esse segundo nome. Então, assim, eu não sei porque que essa oficial te orientou dessa forma. O Debaco é meu caso, e ainda por cima, Júnior no final. Júnior, Fica gigante, né? Fica gigante. Cícera, eu voto sim para uma live com um seguidor que queira receber uma consultoria grátis da GoItaly. Olha, é verdade. Quem também quer uma? Pessoal, ideia boa da Cícera, que além do sorteio da análise, o que vocês acham? O que vocês acham, meninos, de uma live respondendo perguntas, né? Pessoal, a gente, né? O pessoal bota tudo numa folha ali, tudo que ela quer perguntar, tudo que ela quer saber, todas as dúvidas, ou até mesmo falando um pouco de Itália, e a gente faz uma live conversando, né? Às vezes até mais de um convidado por live. Ó, a Mônica já Vocês acham topa bacana? ali, a Mônica já disse que quer. O exemplo do Charles Thiago Azevedo, o nome dele, né? Charles Thiago Azevedo, já não é dos maiores, gente, viu? Olha, quem não quer uma consultoria grátis ali, ó, para responder todas as dúvidas, assim, ó, uma atrás da outra. Não, é bom que... Ali a Dani também quer. E é como eu falei, né, pessoal? Cada caso é um caso. Existem... Maravilhosa ideia, maravilhosa mesmo. O pessoal gostou, Andressa, viu, Cícera? sensacional ali, ó. Amar. Curtindo, ó. Ó, A Amar falou, ótimo! Galera, vocês são demais. Estamos aqui em 1h15 de live. Quem é que tá com a gente desde o começo? Galera, vamos pro print já, viu? Muita gente. Quem tá com nós desde o começo deveria ganhar uma xicrinha grátis, viu? Ganhar a xicrinha GoItaly. E já chegam as novas xícaras da GoItaly. Pessoal, a gente gravou o vídeo hoje da surpresa do upgrade aqui dos nossos serviços. Ficou legal. Eu vou terminar de editar e vou postar no feed pra vocês, tá bom? Assim, mas amanhã. Amanhã, eu vou postar amanhã. Hoje eu não consigo, mas amanhã eu vou postar. Espero que vocês gostem. Quem tá na live e vê amanhã, dá um like lá, escreve o que achou, beleza, meninos? Começando do zero. Como é que é teu nome, começando do zero? Tu fez bastante pergunta, eu quero saber qual é o teu nome. A minha maior dúvida é, na análise... de documentos, fiz uma bem detalhada, mas sempre fica um medinho. Então, assim, se tu fez por conta própria, né, tem sempre alguma coisinha que tu pode deixar passar. Mas, enfim, quem sabe a gente sorteia uma análise aí né, na próxima live, ou a gente marca uma live pra todo mundo... Thalita, amor. Sabe o que seria Thalita, legal? Amor, o nome dela. Thalita, sabe o que seria legal se a gente conseguisse bater uma hora que a gente nunca bateu 100 pessoas na live? Se a gente conseguisse bater 100 pessoas na live, a gente podia bolar alguma coisa, ou um sorteio, uma consultoria... Olá, Débora, eu enfim. quero a minha xícara. Eva! Vai ganhar, Débora? Vai. Meus queridos, era isso amanhã por tem hoje. live, Má. Amanhã tem live, meninos. Tem live. Amanhã tem live. Eu não muito. lembro o assunto de amanhã, mas eu vou olhar aqui agora. Muito legal. Pessoal, amanhã tem um assunto muito legal, bacana. que é muito importante pro psicológico de vocês, tá bom? Que todo mundo acaba ignorando isso, enfim, porque afinal de contas, né? Por que essas outras empresas, essas pessoas que produzem conteúdo vão falar? Porque não gera dinheiro, não tem como vender nada. Mas nós falamos, senhores, Com certeza. que é como não deixar outras pessoas atrapalharem o seu processo de cidadania italiana. E eu não estou falando só do primo, do tio, do parente chato aí na Itália. Tem muita gente que pode atrapalhar que vocês não têm nem noção. Né? Que fica falando aí, por que tu vai para lá, ficar longe, é a mesma só coisa, isso. não é tão fácil. E também aqui na Itália, quando vocês começam a ter contatos com outros brasileiros, outras pessoas que às vezes ali não, enfim, sabe aquela coisa de receber conselho de alguém que nunca construiu nada? Então, é basicamente isso. Então, a gente vai falar sobre isso amanhã. Dica construtiva, né? Exatamente. De quem nunca construiu nada. Uma dica construtiva de quem nunca construiu nada. Excelente, amor. Por isso que eu casei com essa mulher aqui, né? Altas declarações na live, ao vivo. Mas, galera, vamos fazer o print. Obrigada por lembrar nós, Mar. Galera, vai, printzão. Quem tá aí, faz o print que a gente vai marcar vocês depois lá nos stories da GoItaly. Vai, 1, 2...
Deixa eu ir mais pra trás. Deu? Aê. Tirou o print! Meninos, muito obrigado por terem Obrigada, participado gente. dessa Go Italy Live. Nos vemos amanhã nesse Bruno, mesmo horário, beijo. nesse mesmo canal. Meninos que são clientes nossos que mandaram mensagem, Bruno, ó. eu vou responder, Bruno, viu? O Bruno é um deles. Bruno é um deles. Temos que responder. Vai responder em seguida. Meninos, beijão. Ficamos por aqui. Nos vemos Obrigada. amanhã às 20 horas. Obrigada, Conto com a presença Crivella. de vocês. Obrigada, Valeu, galera. Grazi. Sisteroli, Family. Fabiana, meus queridos, sei que Falou. correria, mas assim que possível Renata. vou responder no direct. Vou responder Ai, sim, Fabi. a gente não quer sair, a gente não quer Vou sair. responder. Renata, obrigada, beijo. Vamos finalizar aqui. Beijo, Beijo, Aline. galera. Beijo, gente.